Olá pessoal, pois bem, o que são políticas públicas? As políticas públicas fazem parte do conjunto de ações governamentais, mas que interferem diretamente na vida da sociedade, não só de uma pessoa. Então, vai desde uma política tributária, a política educacional, política sanitária, de saúde, a questão de trânsito, inclusive, desde coisas simples como resolver um problema de uma rua onde tem muitos atropelamentos. Existem várias possíveis soluções que envolvem não só uma pessoa, mas envolvem uma coletividade. Então, o que diferencia a política pública de uma mera ação governamental é a política pública, ela impacta toda a coletividade, enquanto uma ação governamental que não é política pública só afeta uma pessoa, seja o servidor ou seja o contribuinte. Então, essa é uma característica fundamental da política pública, ela atinge o coletivo. Ela não tem a ver necessariamente com questões políticas que envolvem somente os partidos políticos. Apesar de ter esse nome política, ela vem a ideia de políticas públicas vem do inglês, de public policy, que não é de política partidária, mas sim de política daquele movimento que envolve toda a sociedade. Então, política pública, a gente inicia dizendo que é esse conjunto de ações do governo que impactam em toda a sociedade ou num grande grupo de pessoas. E qual o ciclo de política pública? A gente tem 5 etapas muito bem definidas na política pública. A primeira delas é a identificação do problema. Qual o problema social que a gente tem? Pode ser arrecadação, pode ser desenvolvimento econômico, pode ser desenvolver a educação, proteger a saúde, pode ser uma política para resolver um problema de trânsito, um problema individual no trânsito. Então, existem várias possibilidades, mas a primeira etapa é identificação do problema. A segunda etapa é construir uma política pública, planejar uma agenda, um programa de governo. E aí, após identificado o problema, a gente tem que fazer um plano de ação. Nesse plano de ação é onde entra a questão das políticas públicas baseadas em evidências. O governo ele pode, na construção dessa política, desse plano de ação, ele pode pegar tanto informações de outros estados, outros países que já aplicaram, estudos que foram feitos, para tentar implementar no seu país, ou pode simplesmente tentar inventar uma solução nova. Então, a fase 2, que é a fase mais importante para políticas públicas baseadas em evidências, é a planificação do programa, tá? O desenho do programa. A terceira etapa é um processo de legitimação. E aí pode ser pelo procedimento, pode ser atraindo adesão popular, mas nos países, os estados de direito, a legitimação costuma ser através de normas jurídicas. Então, seja uma lei, seja um decreto, esse é o processo de legitimação natural, que é a legitimação pelo procedimento. A fase 3 é a implementação. Como é que vai ser implementado depois de sair? Primeiro se planeja, depois tem uma norma que regulamenta e precisa implementar. Muitas vezes o programa é muito bem desenhado, é aprovado, mas encontra dificuldades na implementação. É uma fase importante onde também entra aspectos de evidências de outros países, de outras políticas públicas em outros locais que foram adotadas e tiveram problema de implementação. Então, temos muito a aprender aí. Existem boas práticas, existem más práticas no processo de implementação, que é o quarto processo, o quarto item dessa sequência, desse ciclo das políticas públicas. E o quinto é a avaliação. Então, na fase 2, quando eu disse que tem o desenho da política pública, o ideal é que a política pública ela seja feita de um modo que permita a avaliação posterior. Quando eu digo permita a avaliação posterior, é que a gente tenha contrafactuais, a gente tenha com o que comparar. Então, por exemplo, se eu tenho várias escolas e eu mudo o procedimento, o tamanho das salas em todas as escolas, eu não tenho com o que comparar. E aí a avaliação posterior, você compara o presente com o passado. Não é a melhor das avaliações. Então, a política pública na fase 2, quando você está planejando, o ideal é que ela tenha a possibilidade de você comparar situações parecidas, situações iguais, para ver qual a política pública mais adequada.
Então, nessa fase 5, que é a fase da avaliação, é a fase do controle posterior. Então, a gente tem vários momentos onde a política pública, baseada em evidências, ela ganha respaldo, onde ela ganha efeito. Principalmente nas fases 2, que é a fase do planejamento, na fase 4, que é a fase da implementação, e na fase 5, que é do controle posterior. Nessa tríade de espaços para as evidências de outros países, de outros entes públicos, é importante que os agentes públicos estejam abertos para a sociedade, seja para acadêmicos, seja para o controle externo via Ministério Público, via Tribunal de Contas, mas que os desenhos sejam feitos permitindo esse controle ao tempo todo. Tá? Não deixar acabar o processo para simplesmente a gente avaliar tudo. Então, se a política pública na fase 2 ela não tiver elementos suficientes para que se dê segurança para o ente público, não tem elementos de ciência, de você pegar experiências de outros lugares, se a gente tem evidência externa e não traz nesse momento, ela vai prejudicar e não tem esse controle concomitante, o resultado vai ser ruim, vai ser inadequado e a gente perdeu tempo. Então, é importante ter esse controle nos 3 momentos e, óbvio que respeitando as diferenças de poderes, as diferenças entre os agentes públicos, tá? Que depois eu vou abordar individualmente, assim, a diferença no controle, o que é que cada órgão pode ou deve, como eles devem agir. O que é que as evidências, já que a gente está falando tanto em evidência, o que é que os outros países, o que é que os estudos sobre as instituições mostram, como elas podem contribuir em cada um desses momentos. Tá? Então, só relembrando, para fechar, as políticas públicas são as ações governamentais que impactam a sociedade para tentar resolver problemas, que é o primeiro das 5 etapas do processo de políticas públicas, que é a identificação do problema social. A fase 2 é o planejamento, como é que você vai executar, encontrar uma solução para esse problema. Fase 3, legitimação, é um processo político, e aí a ciência política e a teoria da escolha pública tem contribuições importantes nessa fase também. Na fase 4 é o processo de implementação, que é um processo difícil, muitas vezes se perde todo um bom plano por conta de uma implementação equivocada, então é uma fase bastante importante que precisa do apoio da sociedade e do controle. E na fase 5 é o processo de avaliação, é analisar a eficiência e a eficácia dessas políticas, se elas foram bem colocadas ou não. Tá? Então, nessas 5 etapas, a sociedade e o controle externo têm um papel importantíssimo. Se ficou alguma dúvida, manda aí nos comentários, pode mandar diretamente para mim para eu fazer um novo vídeo e explicar mais adequadamente o que tenha ficado em dúvida. Beleza, pessoal?